Vasco e Caxiua Reysol não se acertam e o Pedro Raul ainda não tem um destino certo para 2022. Jogador que foi procurado pela diretoria do Goiás, será que pode pintar no Verdão ainda nesse mês de janeiro? Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, onde irei trazer um pouco a respeito dessas informações confirmadas pelo site Globo Esporte. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdos de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje falando sobre o Pedro Raul. Se você lembra muito bem, ainda na última quinta-feira eu já tinha gravado um vídeo a respeito do jogador, onde falei dessa proposta oficial do time esmeraldino, que estava aí contando com a disputa também, tanto do Juventude, que está na Série A, quanto também o próprio Vasco, que está na Série B, né, que estava interessado também na contratação do jogador. Além disso, o América Mineiro estava ali já observando o atleta para compor o seu elenco, mas não chegou a fazer uma proposta oficial. Segundo informações do Vinei Casagrande, realmente ele teve proposta na mesa do Juventude e do Vasco, e o Goiás correndo um pouco por trás dessas negociações do atleta de 25 anos de idade. O Vasco chegou a oficializar uma proposta oficial ainda nesta última semana. Entretanto, uma exigência da equipe japonesa acabou melando as negociações. O que acontece? Ele tem contrato lá com o Juarez do México, onde ele está emprestado até o final de junho de 2022, quando encerra essa temporada lá no futebol mexicano. Aí ele pega e retorna para o Caxiua Reysol, onde tem contrato até 2024. Entretanto, a equipe asiática já falou que não quer contar com o jogador para esta próxima temporada. Então o interesse do atleta e também da equipe japonesa era sim emprestar o jogador para uma equipe aqui do Brasil. O Vasco fez uma proposta com uma duração de contrato até o final da temporada de 2022 na Série B. Entretanto, uma exigência do Caxiua Reysol era que a partir do momento que ele começasse a se destacar, enfim, pintasse alguma proposta oficial de compra ou empréstimo pagando algum valor para a equipe japonesa, o Vasco teria que ceder o atleta na mesma hora, ou seja, poderia perder o seu jogador no momento de maior destaque. O Vasco ainda teria a prioridade de compra, o que seria um valor realmente um pouco mais elevado, mas mesmo assim não ficaria com essa garantia que ele teria o Pedro Raul até o final de 2022. Dessa forma, as negociações esfriaram. Na diretoria do Vasco não viu aí com bons olhos essa possível ida dele para o Rio de Janeiro, podendo sair a qualquer momento que começasse a se destacar. Lembrando que o jogador iria rescindir o seu contrato lá no México, aí sim já apresentar a sua nova equipe já no começo desse mês de fevereiro, no máximo em março. Beleza? Então é uma situação que envolve aí essas cláusulas contratuais, que, como todos sabem, tem diversas entre os jogadores, e com toda certeza o Pedro Raul, que é um jogador jovem, o Caxiua também quer recuperar essa grana investida. Lembrando que eles pagou aí mais ou menos 12 milhões de reais ao Botafogo lá no final da temporada de 2020, o Pedro Raul, que já estava se destacando há algum tempo aqui no futebol brasileiro. Essa equipe japonesa comprou o jogador, acabou que não teve um retorno tão bom. A questão do Pedro Raul mesmo é mais alguns problemas extracampo, porque dentro de campo mesmo até que ele contribuiu bastante nas suas equipes. Nesse seu último clube, que foi o Juarez, lá do México, uma equipe média, se assim podemos dizer, do futebol mexicano, ele entrou em campo 7 vezes, marcou 2 gols e também deu 2 assistências, vinha sendo jogador titular. Entretanto, o seu último jogo foi contra o Tigres do México, lá ainda no dia 7 de novembro, ou seja, o jogador não entra em campo já tem algum tempinho, No Caxiua Reysol, ainda na temporada de 2021, lembrando que lá, assim como aqui no calendário brasileiro, eles encerram a competição no final do mês de dezembro. Em 2021, pelo Caxiua foram 11 jogos, com 3 gols marcados e 3 assistências. Não são números absurdos, mas também não são ruins, visto que o jogador não era o principal atleta da sua posição, até conseguiu alguma sequência como titular, mas não era visto como camisa 9 decisivo dentro do elenco. Acabou que foi emprestado para o futebol mexicano. Ele que aqui no Brasil começou sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro, lá do Rio Grande do Sul, do interior do estado gaúcho. Passou também pelo Aimoré, até chegar no Vitória de Guimarães, lá na temporada de 2017, onde ele jogou 15 jogos no time B e anotou 4 gols. Era um jogador assim, muito pouco conhecido aqui dentro do futebol brasileiro. Ele continuou lá no Vitória de Guimarães na temporada de 2019, fez mais 9 jogos e aí sim para o começo do ano, realmente de 2019, foi contratado
pelo Atlético Goianiense, onde aí sim ele teve um destaque muito grande desde os primeiros jogos no Campeonato Goiano, até mesmo teve um jogo contra o Goiás, se não me engano, ficou 2-1 para o Atlético, até que o Gilberto Júnior fez um gol de cabeça no escanteio e tudo mais. Pedro Raul já havia mostrado muita bola, bem verdade que marcou um gol impedido, né, mas que não desfaz a grande campanha que ele fez lá no Atlético Goianiense em 2019, considerando aí total na temporada, né, foram 47 jogos, com 12 gols marcados e também mais 3 assistências, sendo na Série B do Campeonato Brasileiro 6 bolas na rede no total. Aí sim despertou o interesse do Botafogo, que o trouxe para a temporada de 2020. Não consegui saber se foi por término de contrato, se o Vitória de Guimarães vendeu para o Botafogo, não sei exatamente os valores, mas novamente foi muito bem vestindo a camisa do Fogão. Foram 39 jogos no total, com 12 gols marcados e também mais 2 passes para os seus companheiros. Na Série A, mesmo o Botafogo indo muito mal, né, o Pedro Raul conseguiu sim algum destaque. Foram 25 jogos no total na primeira divisão, com 7 gols marcados e uma assistência, né, pela campanha tão ruim do Botafogo naquele ano. Pedro Raul acabou se destacando bastante até ser vendido aí ao Caxiua Reysol, com um contrato de mais de 5 temporadas por 11 milhões de reais naquela situação. Eu quero saber sua opinião sobre o Pedro Raul, né, um jogador aí que o Goiás chegou a fazer uma proposta, segundo o Vene Casagrande, a princípio aí estava interessado na contratação do jogador. O Vasco viu como essa cláusula de contrato, ele podendo ser liberado a qualquer momento, como muito prejudicial para a equipe. Quero saber sua opinião, o que seria interessante para o Goiás, às vezes trazer o jogador, comprar esse risco, né, de realmente poder perder o jogador no meio da temporada. Eu já falei minha opinião, para mim não existe camisa 9 melhor no futebol brasileiro hoje, que se encaixa dentro da realidade do Goiás, do que o Everaldo, que também está no futebol japonês, ele que joga no Kashima Antlers, lá do Japão, fica livre no mercado agora já no dia 30 de janeiro. Para mim seria a melhor opção para o Goiás e de muitos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que já recebeu propostas aí, sondagens, melhor dizendo, do Santos, do Internacional, do Corinthians, do Vasco da Gama. Entretanto, ainda não definiu seu futuro para o ano que vem. Na minha opinião, seria o melhor nome para o Goiás. Mas o Pedro Raul eu também não acho um jogador ruim. Eu vi muita gente comentando que era fraco, que tudo mais. Se o jogador fosse ruim, não faria 7 gols em 25 jogos naquele time horroroso do Botafogo de 2020. Então ruim ele não é, mas eu acho que tem opções melhores no mercado e até mesmo mais seguras, né? Menos farrento, se assim podemos dizer, se vocês me entendem também, que estão aí disponíveis no mercado, mesmo tendo essa escassez muito grande de camisa 9. Acho que o Goiás pode esperar um pouquinho, dá para começar o Campeonato Goiano com o Nicolas, aí sim para o Campeonato Brasileiro tentar trazer um nome, um camisa 9 de peso. Pedro Raul não tem um futuro definido, Goiás chegou a fazer sondagens, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Quero saber aqui embaixo a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, e também sobre o Pedro Raul, se seria uma boa contratação para o maior do Centro-Oeste. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!